A paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui na EBD em casa. Hoje iremos estudar a lição de número 11, que tem como título O Homem do Pecado. Este é um tema muito importante no qual iremos estudar este domingo. Essa lição é uma lição bastante, digamos assim, complexa, tá certo? É uma lição que eu considero difícil devido ao tema ser um tema escatológico, e nós iremos tratar aqui o tema de uma forma bem objetiva aqui para que você entenda esta lição, ok? A primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui nesta lição é a definição de anticristo. É um termo aí, né, usado pelo apóstolo João. Ele vai usar em suas epístolas ali, em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele vai usar esse mesmo termo também em 1 João capítulo 2, versículo 22, ele ainda usa em 1 João capítulo 4, versículo 3, e em 2 João capítulo 1, versículo 7. Então esse termo anticristo é um termo que apenas o apóstolo João usa nas suas epístolas, tá certo? Anticristo significa propriamente contra Cristo. Anti não é de uma negação aí, então seria anti, contra Cristo, então seria anticristo. É uma pessoa que é contra o próprio Cristo. Dentro desse ponto de vista, a gente pode observar que vários líderes se levantaram durante a história, né, do cristianismo, do judaísmo, do povo de Deus. Vários homens líderes se levantaram contra Deus e contra o povo de Deus. Dentro desse ponto de vista, essas pessoas são consideradas anticristos, né? Anticristo, porque são contra Cristo, contra o Criador. Então, são considerados anticristo aí, ou espírito anticristo. Ou pessoas que são um tipo do anticristo, porque o anticristo propriamente dito, ele ainda há de se revelar, né? Porém, nessa perspectiva de pessoas que se levantaram contra o Evangelho, contra Deus, contra Cristo, né? Personalidades fortes, marcantes na história, são considerados um tipo de anticristo aí. Exemplo, Faraó, Herodes, Nero, Hitler, Stalin, então, e N outros personagens, tá certo? Mas nós iremos falar aqui propriamente do anticristo, aquele que há de surgir, certo? Então, uma primeira observação aqui é que o anticristo, ele é um homem, tá certo? É uma pessoa que há de aparecer. Não é um sistema, como alguns pensam, não é uma entidade demoníaca, como outros também pensam, não. Ele é um homem, conforme está lá em Apocalipse, capítulo 13 e versículo 18. Esse personagem, ou anticristo, esse homem, ele tem algumas características. Uma delas é a capacidade de comunicação muito forte que ele vai ter. É aquele líder que tem essa capacidade de persuasão, né, de convencimento muito forte, tá certo? Devido a essa grande capacidade que ele tem de comunicação, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Por que ele precisa dessa capacidade de comunicação? Primeiro, porque ele vai procurar divinizar o homem, conforme Apocalipse 13 e 6. Uma outra coisa, ele vai, através da sua capacidade comunicativa, ele vai desfazer de Deus, de tudo aquilo que se refere a Deus, ele vai se opor e procurar desfazer, conforme está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2 e 4 e Apocalipse 13, 5 e 6.
Uma outra coisa é que ele se apresentará como a solução espiritual, econômica e social da humanidade, devido a esse poder de influência que ele vai ter, de comunicação muito forte. Então ele vai se apresentar aí como um líder, não é? Religioso, econômico, social aí, que vai ter a solução para o mundo. Então é uma pessoa que vai ter um poder de convencimento muito grande aí, essa personagem, o anticristo. O anticristo também, ele é conhecido nas escrituras, tem algumas outras denominações, não é? que se dá ao anticristo. Exemplo, o homem do pecado, conforme está em 2 Tessalonicenses 2 e 3. Então, o que significa homem do pecado? Isso aí se refere à expressão máxima do pecado. É aquele que vai representar a expressão máxima do pecado aqui na terra, tá certo? Ele também é identificado como o filho da perdição, ou seja, ele vai estar a serviço exclusivo de Satanás, por isso que é o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3 vai falar sobre isso. Tem uma outra expressão que é a besta, né? Então esse personagem também é conhecido como a besta, conforme está lá em Apocalipse capítulo 13 e versículo 1. Aqui fala não da sua aparência física, porque possivelmente vai ser alguém vistoso, elegante, não é? Bastante cativante, mas a besta aqui fala do caráter devorador. É aquela pessoa que tem um caráter devorador, que consegue o que quer, tá certo? Então, por isso que é considerado aí a besta. E também tem outra expressão em relação a ele, que é o iníquo, não é? Segundo Tessalonicenses capítulo 2 e 8. Essa expressão aqui fala também do seu caráter de iniquidade e um caráter de injustiça. Então são esses termos que são conhecidos, né? Que são conhecidos em relação a esse personagem, o anticristo. Agora, quem é o anticristo ou quem será o anticristo? Então a gente tem algumas dicas aí, algumas pistas, né, que a Bíblia nos deixa aí. Claro que esse é um assunto escatológico, existe muita especulação em torno disso, mas existem algumas dicas. Primeiro, em relação à sua nacionalidade, tá certo? É aquilo que eu acredito, tem alguns autores que também trabalham nessa mesma linha de pensamento, na qual eu compartilho. Em relação à nacionalidade, a primeira coisa em relação à nacionalidade está lá em Daniel, capítulo 11, versículo 37, que diz assim, ó: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem respeito ao amor das mulheres. Então, veja que isso é uma referência ao anticristo, e está dizendo que ele não vai ter amor aos deuses de seus pais. Então tudo indica que ele terá essa descendência judaica aí, tá certo? E uma outra nacionalidade aí, que certamente ele terá, é uma nacionalidade romana. Por quê? Aí veja só, quando a gente vai para o livro de Daniel, lá nas interpretações dos sonhos de Daniel, nas visões que Daniel teve, e aquela imagem lá da Nabucodonosor, a estátua. Então, o que é que a gente vê ali? Cabeça de ouro, representando a Babilônia. A gente tem um peitoral ali de prata, representando o Medo-Persas. A gente tem bronze, representando a Grécia. E a gente ainda tem as pernas ali, de ferro, representando ao Império Romano. Todos esses impérios, o que aconteceu? Já se passaram. Nós estamos agora no período da graça, né, da igreja. E naquela visão de Daniel, os pés era formado por quê?
barro e ferro. Esse barro e ferro, ele ainda não surgiu ainda, tá certo? Na profecia de Daniel ainda não surgiu, que é justamente o período do anticristo. Barro e ferro aí tem algumas questões. Primeiro, o ferro representando o quê? O ressurgimento do Império Romano. Por isso que o anticristo tem essa ligação forte aí com o Império Romano. Por isso que muitos aí, quando vê uma mudança do Papa, né, já, olha, vai ser o anticristo, ele e tal. Por quê? Por causa dessa ligação aqui com o ressurgimento do Império Romano. Né? Mas evidentemente que a gente não sabe assim, se será o Papa, alguma coisa desse tipo, a Bíblia não deixa clara. Pode ser, pode. Por quê? Porque ele é um líder religioso, né, de influência mundial e tem essa ligação com Roma aí, tá certo? Mas o que sabemos é que a nacionalidade aí é o ressurgimento de Roma. Ressurgimento de Roma aí. Então, o barro e o ferro quer dizer que vai ser... Barro e ferro não se mistura, vai ser um reino dividido. Por isso que é barro e ferro. É um reino dividido aí. Uma outra coisa interessante aqui é que a Babilônia foi representada pelo animal, o leão. O Medo-Persa foi representado pelo urso, a Grécia pelo leopardo e Roma pela besta. No capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 2, quando João estava vendo ali aquele animal se referindo ao anticristo, ele vai dizer assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como do leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Veja que a besta que ele está vendo aqui, que está relacionada com o anticristo aqui, veja que ela tem a aparência de um leopardo, os pés do urso e a boca do leão. Veja que são características do Império Romano, do Império Babilônio, Medo-Persa e Grécia. Então, esse surgimento dessa besta que vai surgir, ela vai surgir, né, o ressurgimento do Império Romano muito mais forte, porque ela vai surgir com todas as outras características dos outros impérios. Então, vai ser um império muito forte, tá certo? Embora dividido, um império dividido. E é interessante a gente observar aqui também que este animal ele é visto como tendo 7 cabeças, tendo ainda 10 chifres e 10 diademas. E aí a gente precisa entender aí que a cabeça, as 7 cabeças, cabeça significa reinos, significa governos. Chifre significa líderes. Então 10 líderes vai surgir. E diademas, 10 é poder. Então veja que existem aí 10 líderes que irá surgir. E a Bíblia vai dizer que 3 vai ser por pouco tempo, 3, e vão aí logo sumir, tá certo? Mas vai ser líderes que vão surgir com esse poderio muito forte aí, né? Uma pessoa que vai estar ali com esse poderio muito forte. O que acontece? Então, essas nações, esses governos aí, então, isso será, como a maioria entende, surgirá dali daquele bloco da União Europeia ali, que é justamente onde está ali Roma, Grécia, né, aqueles países poderosos ali. Então a União Europeia vai surgir então esse poderio muito forte aí para dominar as nações aí através do anticristo, tá certo? E observe que também a estátua aí, 10 dedos também falando de reinos aí, é a interpretação que se tem. Uma outra coisa, de onde vai surgir o anticristo? De onde vai surgir? Então, veja que na visão surgiu do mar, né? Aquela besta que surgiu do mar. O mar significa nações, povos. Então, a besta não é algo
diabólico que vai surgir, né? Algo espiritual. Não, é das nações, do povo que vai surgir. Tá certo? Alguns já acreditam até que esse anticristo aí já nasceu, né? E está lá na Palestina esperando um momento para se manifestar. O fato é que vai surgir esse personagem, tá certo? Na história aí, e com essas características aqui na qual foi falada. Uma outra coisa interessante é o número da besta, né? O número do anticristo que a Bíblia fala lá em Apocalipse 13:18, que é 666. Então, veja que 6 é um número humano, né? Atribuído à humanidade. 7 é o número da perfeição de Deus e 6 é o número humano. Então, vem essa tríplice, né? Numerologia aí em relação ao 6. 666. 666 é um número humano aí. Aí muito tem se especulado em relação a esse número, mas não existe nada concreto em relação a isso. Então, mas uma coisa interessante é que esse número aí vai ser o sinal da besta. Lá em Apocalipse capítulo 13 e 16, diz assim, ó, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, tá certo? Que será aí no caso 666. Então já foi estudo, já foi comprovado que o melhor local para se colocar na mão, né, aqui entre os dedos, essas carnes aqui, então é a melhor colocar localização, na testa aqui, nessa parte aqui superior ao nariz. Então já tem estudo mostrando que é a melhor colocação aí, e já existem pessoas usando, né, algum tipo de dispositivo aí de acesso a conta corrente, acesso a algum dispositivo aí, tá certo? Mas o fato é que a Bíblia fala sobre isso e realmente isso há de acontecer. E as pessoas serão controladas, nem comprará, nem também venderá qualquer coisa a não ser através desse sinal da besta aí. Quando e para quem? Qual a sua missão, né? Então, quando aparecerá o anticristo? Então, é uma pergunta muito interessante. Então, veja só, o anticristo aparecerá após o arrebatamento da igreja, conforme está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 9. Veja como diz aí. Diz assim, ó, porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja que nós não fomos destinados para a ira de Deus. Então, nós não iremos passar pela grande tribulação. Antes seremos arrebatados aí, tá certo? 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1 e 10 também vai falar sobre isso. Então, são textos que apontam que depois do arrebatamento da igreja que vai surgir, então, esse domínio do anticristo aí, ok? E aí vai falar sobre qual a sua missão, né? Qual a missão do anticristo aqui na terra depois que a igreja subir aí. Veja só, a lição ela vai falar aqui a missão do homem do pecado, que é o anticristo, e ele bota aqui, ó, opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. Veja, a igreja já tem sido arrebatada, tá certo? Então, certamente o autor da lição, né, o nosso pastor, ele está falando aqui do espírito do anticristo que já domina esse mundo. Mas aqui nós estamos falando do anticristo quando ele surgir. Então, qual a sua missão quando ele surgir? Quando ele surgir, vai ser se opor a tudo que lembra Deus, tá certo? Então, desfazendo tudo que
que lembra a Deus, perseguindo, né? Vai ter uma perseguição como nunca houve, vai acontecer justamente na grande tribulação, através justamente de se opor a tudo que é Deus, fazendo falsos milagres e desfazendo as coisas de Deus. E uma outra coisa é destruir Israel. Então vai ter essas duas missões naquele período da grande tribulação aí, tá certo? Ou seja, no primeiro, após o arrebatamento da igreja, os irmãos sabem que haverá uns 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio, conhecida como falsa paz aí, onde haverá um engano, né, que esse falso profeta, através do seu poder de persuasão, de comunicação, de eloquência, sabedoria terrena, ele vai enganar as nações e fazer e promover uma falsa paz aí. Então, certamente haverá o que aí? Uma cessação do conflito ali no Oriente Médio, né? Uma paz momentânea ali no Oriente Médio e também, certamente, a reconstrução do templo de Israel, porque existe essa profecia em relação à reconstrução do templo de Israel. Então, lá em Israel já existe, não é? Instituições que trabalham a reconstrução do templo de Israel, onde já existe todos os utensílios, todos os mobiliários ali já preparados para essa reconstrução do templo. Então, no primeiro momento vai ser esse engano aí de trazer essa falsa paz aí, mas depois ele vai se rebelar e vai querer destruir definitivamente Israel, onde vai culminar com a guerra do Armagedão, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente, tá certo? E aí uma outra coisa, como o anticristo controlará, né, nesse período aí? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai estabelecer uma nova ordem mundial. Então, o anticristo ele vai estabelecer uma nova ordem mundial através da unificação da economia. Veja que tudo, não é, já está se encaminhando para isso, nessa quebra de barreiras comerciais, através de blocos econômicos que existem no mundo, e hoje, não é, através da tecnologia, as barreiras já estão sendo quebradas. Então, é a unificação da economia, através da unificação da moeda, através da unificação do comércio, da tecnologia. Então, é uma unificação. Uma outra coisa é a unificação do exército, onde vai ter um governo central comandando tudo isso. Então, veja que também já existe, não é, em alguns blocos econômicos, essa questão aí do exército trabalhar unido aí num propósito aí. E uma outra coisa também é através da tecnologia. Observe que tudo que nós fazemos hoje, quando nós usamos a tecnologia como estamos usando aqui, nós somos, de certa forma, monitorados. Você vai usar um celular aí, mas o Google, o Facebook, o Instagram, sabe tudo de você, né? Suas preferências, sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você pesquisou, o que você não pesquisou, o que você acessa. Então veja que existe uma monitoração muito grande, porque através da tecnologia. Então a tecnologia, existe lugares já que a tecnologia é tão grande que você é filmado em todos os momentos, né? Onde você anda na rua, você é filmado e você é facilmente identificado em qualquer lugar. Isso é tecnologia, nós não temos como fugir disso. Então, existe um controle muito grande hoje e, evidentemente, que no futuro mais ainda. Tá certo? As pessoas serão totalmente controladas. E aí vem a questão do selo aí 666, né? Que você não compra, nem vende, não faz nenhuma transação se não tiver esse selo, né? Esse número aí da besta, né? que vai se fazer necessário a fim de que você faça qualquer transação. Então,
é assim que o anticristo irá controlar o mundo e é assim que está se encaminhando, né, essa geração. Agora, existirá salvação nesse período aí, tá certo? Não é um tema propriamente da nossa lição, mas só para a gente dar uma pincelada aqui, que na grande tribulação será um período em que a igreja estará na boda do cordeiro, né, lá no céu, durante o período de 7 anos, e aqui a grande tribulação. Então será muito difícil a salvação aqui na terra, tá certo? Alguns poderão e irão se salvar, aqueles que realmente tiver consciência, né? Alguns cristãos que vacilaram, possivelmente, tiverem consciência e não aceitarem o selo, porém não compram, não vendem, serão perseguidos e mortos, tá certo? Nesse período de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, os outros 3 anos e meio, terrível, irmão, porque nesse outro período aí, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Então irá acontecer uma catástrofe geral aqui, uma agonia como nunca houve no mundo e nem haverá, né? Um período de bastante tribulação, por isso que é grande tribulação, algo terrível, né? Então por isso que nós devemos estar atentos e vigilantes, não com medo deste surgimento do anticristo, não, porque a gente já vai estar no céu, mas a gente deve estar vigilante com a nossa vida para não sermos pegos de surpresa, né? E não subirmos no arrebatamento da igreja. Uma outra coisa aí que ele vai se opor, o anticristo, se opor a Israel, querendo destruir Israel de todo jeito, tá certo? Então, veja só, no primeiro momento ele fez uma aliança com Israel ali, né, aquela falsa paz, aquele momento ali, muito bonitinho, mas depois ele vai querer o quê? Querer ser adorado no templo de Israel, naquele templo que foi reconstruído, porque hoje ainda não foi reconstruído, né? Porque no lugar do templo ali, do Muro das Lamentações ali, temos ali o Túmulo da Rocha, né? Mesquita de Omar ali, e hoje não é possível, mas nesse período, então, a reconstrução do templo já tem sido feita e ele vai querer ser adorado no templo. Então, Israel, neste momento, não vai aceitar, tá certo? Porque é um lugar sagrado, ele não vai aceitar. E aí vai se unir as nações ali, todas as nações vão se unir contra Israel, querendo destruir Israel. É neste momento aí que Israel será encurralado ali para destruir Israel justamente ali. E aí, quando Israel está agora sendo cercado e prestes a ser destruído, que acontecerá a segunda fase da segunda vinda de Jesus, né? Quando Jesus vem, arrebata a igreja, estamos lá com ele nas bodas do Cordeiro. Depois do período final da grande tribulação, nós iremos descer com Cristo nos ares ali, e justamente ali, lá no Monte das Oliveiras, ali naquele momento ali, onde Deus irá restaurar e salvar a nação de Israel, porque a nação de Israel neste momento ali vai agora se quebrantar e reconhecer Jesus como Salvador, e neste momento então é que Jesus irá destruir o anticristo. Então o homem do pecado aqui, ele será destruído, tá certo? Justamente no auge do império, como fala a lição aqui, no auge do seu império, ele vai ser destruído para sempre. Então é assim que se dará, depois dessa destruição, dar-se-á o milênio. Então essa lição é uma lição muito importante, não é? Cheios de interpretações, né? De pormenores, mas que Deus nos ajude a compreendermos mais e mais a sua palavra.
Se você tem gostado dos nossos comentários, se inscreva, deixe seu comentário, que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.